Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, você confere comigo os bastidores da política na RM Vale, no estado de São Paulo e no Brasil. Eleições 2024. No programa de hoje, eu recebo o vereador Ian Lopes, do Podemos, candidato a prefeito de Caçapava. Ian, seja muito bem-vindo ao nosso programa e aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Fabrício, muito obrigado. É uma grande honra estar contigo por aqui, nessa tão renomada emissora, e estou aqui para a gente fazer acontecer junto. Eu começo essa entrevista perguntando a você o que te levou à vida pública. Tão jovem, o vereador mais jovem de Caçapava, praticamente a sua primeira atribuição foi ser vereador na cidade, concluindo o mandato e agora candidato a prefeito da cidade. O que te levou à vida pública? Olha, Fabrício, a minha família desde muito cedo me ensinou a servir o próximo. Eu sou cristão e acredito que a gente tem que realmente servir na limitação que a gente pode. Eu sempre trabalhei, fiz trabalho voluntário em ONGs, associações, e desde sempre eu tive a vocação para a vida pública. Eu, aos 15 anos de idade, percebi que a forma de fazer a diferença seria por meio da Câmara Municipal. Então a gente traçou um projeto para que em 2020 eu concorresse a vereador. Foi um projeto muito árduo, porque desde o começo a gente não teve apoio de partido político, não teve padrinho, era um projeto meu com alguns amigos e minha família. Então a gente conseguiu aos 20 anos de idade ser eleito vereador o mais jovem da história da cidade para fazer a diferença. Ian, eu vejo, eu acompanho e a sua presença nas redes sociais, eu até fico um pouco perdido com tanto conteúdo que você gera. Ao longo do seu mandato, você apresentou mais de 100 projetos, tem intervenções pela cena urbana da cidade, como a Kombi, que é o seu gabinete itinerante, o Caça-Pet, no sentido da vida animal, o Pátio do Ianzão. Essas ações que você gera para as redes sociais, elas têm um embasamento político? Você realmente apresenta os conteúdos em convergência aos projetos que você apresenta ou é só para lacrar? Fabrício, se fosse para lacrar, eu gravava vídeo pro TikTok. A gente faz os vídeos, tal do Lacrou, tal do Caça-Pet, tal do Gabinete Móvel, como ferramentas de transformação. O Gabinete Móvel, por exemplo, a gente tem um projeto que semanalmente, nas quartas-feiras, eu passo o dia inteiro em alguma região da cidade. Tomo 5 cafés da manhã, almoço 3 vezes, tomo café da tarde, vou em escola, postinho de saúde, creche, repartição pública, para vivenciar a realidade do povo. A rede social é uma ferramenta de transparência, não só para que eu preste contas do meu trabalho, mas para que, principalmente, quem acompanha de casa faça parte da política municipal. Hoje você é independente no parlamento, Você não apoia e também não é oposição a prefeito, eu estou certo? Com certeza. Eu queria saber o que te levou a judicializar o contrato com a Finisa para o recapeamento das ruas em Caçapava. Fabrício, você daria um cheque de 30 milhões de reais para alguém sem saber onde seria gasto esse dinheiro? Mas a Câmara já não havia aprovado a Finisa? O senhor, como pessoa, daria o cheque de 30 milhões em branco? Se eu não tivesse conhecimento para a aplicabilidade desses recursos e se eu não conhecesse o processo legislativo, que foi, obviamente que não, mas não foi o que aconteceu. Foi por conta disso que eu não aprovei e judicializei. O que acontece? Chegou na Câmara uma lei para que a gente autorizasse o empréstimo de 30 milhões de reais ao município. Vale lembrar que empréstimo não é investimento. Empréstimo é dívida, tem que pagar depois. O que acontece? Chegou na Câmara o projeto de afogadilho e ele foi votado e aprovado em menos de um dia, em menos de 24 horas. Nesse projeto não tinha qualquer diretriz, da onde seria investido o recurso, tal como as ruas, anel viário, iluminação pública. Eu votei contra e judicializei porque desde o começo nenhum vereador, nem a população tinha acesso a onde gastaria dinheiro. Então você dinheiro. não é contra o recapeamento das ruas da cidade? De forma alguma. De forma alguma. Vale lembrar que se a gente emprestou, a gente tem que pagar. Se a gente emprestou para pagar em 10 anos, é importante que o asfalto dure no mínimo 10 anos. Porém, a vida útil do asfalto não dura isso. Então, qual que foi o entrave que a gente encontrou? Não é ser contra o asfalto da rua das pessoas, mas sim ser contra o endividamento e, principalmente, a falta de transparência da gestão. Mas, Ian, voltando um pouquinho a esse assunto, claro. Para um financiamento com o Banco do Brasil, é necessário que o município demonstre saúde financeira para a contratualização desse empréstimo. Certo. Isso foi feito. E as obras de infraestrutura, principalmente nesse conjunto que resultou na macrodrenagem da Avenida Brasil, que
que é um projeto importante e que você apoiou essa obra de macro-drenagem, né, para evitar as enchentes, a parte do recapeamento da infraestrutura viária para a cidade é importante, você não concorda? Com certeza. Agora, a partir desse embate, né, gestão Pétala Lacerda, qual é a principal dificuldade enfrentada hoje nas relações entre legislativo e executivo? Fabrício, hoje a Câmara Municipal e a gestão não aprovam e deliberam projetos pela matéria, e sim pelo autor. Se é um vereador parceiro da base da gestão, a lei é aprovada. Se é de um vereador que não puxa saco, que não compõe a base, a lei não é aprovada. O maior entrave hoje é reconhecer que, independente de partido ou posição ideológica, a gente tem que pensar pela cidade. E hoje isso não é feito. Não e você assume esse compromisso de respeitar a todos os legisladores, independente da condição de apoio ao eventual governo do Ian ou oposição ao eventual governo do Ian? Sem sombra de dúvida, Fabrício. Eu sou vereador e eu sei como tratar um vereador. Eu sei que muitas vezes o vereador ele tem uma função de olheiro pela cidade. Ele roda, ele conversa, ele vai no comércio, param ele na rua muitas vezes. Então eu reconheço que, como futuro prefeito, é importante que a Câmara ande ao lado. E a gente ser transparente. Vereador, tal obra dá para fazer e o prazo é esse. Vereador, não dá por tal motivo. Vamos Brasília buscar um recurso? Vamos. O senhor foi um codeputado e mandou muito recurso para a cidade. Então, tal como o senhor foi um grande parceiro, é importante que a gente encontre mais parceiros para fazer a cidade andar. Falando um pouquinho sobre a sensação de segurança da cidade, né? Caçapava continua sendo uma das cidades mais violentas aqui da RM Vale, né? A que se deve esse aumento da criminalidade? Falta empenho das forças policiais nessa gestão? A prefeitura é copartícipe? Onde está a falha? Fabrício, na minha leitura, e eu digo isso com embasamento de ter comigo os maiores especialistas de segurança pública municipal, vi o comandante Queiroz, que é o comandante da guarda aqui de São José dos Campos, que a segurança pública é um conjunto de fatores. É desde a gente educar a criança na escola para que ela não tenha que cometer um crime no futuro, a garantir projetos culturais e esportivos para afastar o jovem do crime. Hoje, na cidade, a gente não só tem um efetivo muito baixo da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal, como a gente não investe em tecnologia. Antigamente, patrulhamento era feito com homens. Hoje é com homem, com viatura e principalmente com câmera de segurança. A gente, quando tem uma cidade com um baixo efetivo e sem tecnologia, obviamente não vai dar conta de resolver a questão de segurança pública. Então o nosso projeto é justamente em cima disso, da gente enxergar vias inteligentes para resolver um problema do passado que até hoje no presente persiste. Ian, você tem 24 anos. Como eu disse no início do programa, é praticamente a sua primeira incursão integral numa atividade profissional. Você se sente capaz de gerir uma cidade como Caçapava? Fabrício, eu nos últimos anos de mandato como vereador, vivi na prática o que cada um da cidade sofre e principalmente eu me capacitei. Hoje eu sou gestor de recursos humanos, sou advogado e estou terminando meu mestrado em geração de emprego, mas acima de tudo, como vereador, eu entendi como a engrenagem funciona. Eu realmente tenho 24 anos de idade e isso não me garante uma ampla experiência profissional. Mas para sanar isso daí, eu trago comigo os melhores profissionais de todo o mercado. Desde a educação, a saúde, a tecnologia, a geração de empregos. Então a gente criando um projeto participativo por meio do Rota 20, eu pude encontrar vários parceiros que hoje me municiam para realmente fazer a diferença. O deputado Rodrigo Gambale é um desses parceiros? É sim. Com certeza. A gente quando pega para ver, Fabrício, os prefeitos mais bem avaliados do país hoje são justamente os mais jovens. Rodrigo Manga, Rogério Lins, Igor de Itapevi, o próprio João Campos. Então é importante que a gente enxergue a minha juventude, a minha força de vontade, não como um problema, mas como um diferencial para fazer acontecer e para correr pela cidade. Você, como o jovem, busca o conhecimento como prática cotidiana. Como é que você avalia a educação de Caçapava nos dias de hoje? Fabrício, eu enxergo que não só em Caçapava, mas no Brasil a gente constrói a casa pelo telhado. A gente foca muito em ensino superior, muito em mestrado, mas esquece que para ter uma casa firme tem que fazer uma base sólida. Hoje falta vaga em creche, falta vaga em ensino fundamental e principalmente falta estrutura. E como mudar esse cenário? A gente tem que investir em pessoas e também em tecnologia. Como assim em pessoas? Nós temos hoje um time gigantesco de ADIs, de professoras, de profissionais de educação que não só não são valorizados, como vêm perdendo seus direitos. Muitas vezes falta profissional. Tem professor com 50 alunos em sala de aula. É óbvio que não vai entregar o que tem que ser entregue. Em paralelo, é importante a gente pensar na estrutura. Não tem como uma criança ter uma aula sem uma caneta, sem um papel, que muitas vezes falta, chegando o livro atrasado, tendo uma metodologia que hoje... Mas com 25% do investimento do orçamento em educação, não foi suficiente para que essas mazelas fossem supridas? Fabrício, nunca foi falta de dinheiro, foi falta de gestão.
A gente na máquina pública tem que definir prioridade. Realmente, o dinheiro existe, porém é limitado. Se a gente não investir no que realmente é importante, a gente vai deixar de investir no que realmente muda a vida das pessoas. E é por isso que eu afirmo, a gente pode ver em escola que tem mofo no telhado, que falta cadeira, que falta professor. Se o básico do básico hoje não funciona, não tem por que a gente querer fazer o que outras cidades fazem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o vereador Ian Lopes, candidato a prefeito de Caçapava pelo Podemos. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Os bastidores da política você confere comigo às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. E no programa de hoje, Eleições 2024, eu recebo o vereador Ian Lopes, candidato a prefeito pelo Podemos, da cidade de Caçapava. Vereador, mandato sendo concluído, como eu disse, mais de 120 projetos. Na sua avaliação, qual foi a sua maior conquista como legislador da cidade? Fabrício, na minha opinião, minha maior conquista foi aproximar a população da política. É mostrar que política não é um bicho de 7 cabeças, e sim uma ferramenta de transformação da vida dos outros. Quando a gente vai em uma escola e falta merenda, é por conta de política. Quando você vai no postinho, a fila para passar no pediatra é de 6 meses, é política também. Então eu acredito que dentre as inúmeras ações, tal como as leis anticorrupção, tal como trazer recurso de Brasília, enfim, entre várias outras, trazer a população para o debate foi meu maior legado que tem que ser preservado. Eu costumo dizer sempre, né, que na política a escuta ativa é fundamental. Né? Como você tem preparado o seu plano de governo para um eventual mandato como prefeito? Fabrício, eu criei um projeto chamado Rota 20, que é um projeto de construção de um plano de governo participativo. A gente não só rodou todos os bairros da cidade, como conversamos com cada segmento organizado. Educação, saúde, terceiro setor, segurança pública, para que a gente pudesse mapear as questões e, partindo de grupos de trabalho, trazer solução. O que a gente pôde perceber? Caçapava é uma cidade muito horizontal e que não é pequena, é uma cidade grande. Somos quase 100 mil habitantes. E as demandas são muito setorizadas. O que falta em uma ponta não falta na outra, e vice-versa. Por meio do Rota 20, eu peguei os melhores profissionais do mercado, tanto de cada segmento quanto de cada região, para que juntos com a população e de frente com os problemas, a gente pudesse pautar a solução. Então, sobre a busca ativa e a escuta ativa principalmente, eu nunca tive problema em reconhecer que eu, como advogado, como vereador, tenho minha área do conhecimento e que eu tenho que ter pessoas competentes comigo, não só para criar um plano de governo, mas para governar. Ian, uma das questões fundamentais, né, para o desenvolvimento de um município é a equidade entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Né? Como você estratifica hoje as relações de investimentos de empresas na cidade e é possível avançar? Com certeza. Nós somos uma cidade, Fabrício, que está localizada em um ponto estratégico do Vale do Paraíba. Eu afirmo com certeza, Caçapava é a cidade do futuro. A gente tem terras fartas, nós temos mão de obra jovem capacitada e nós temos meios logísticos de escoar mercadoria. Dutra, Carvalho Pinto, ferrovia. O que falta? A gente criar atrativos. Hoje, Caçapava não tem nenhuma lei de incentivo fiscal. A gente tem centenas de terrenos públicos e várias empresas querendo se instalar. Porém, a gestão não só fechou as portas, como a gente não tem algum atrativo legal para que as empresas venham. A gente está criando no plano de governo a lei de incentivo municipal de tributos, para que a gente possa justamente atrair as empresas. Quando a gente atrai uma empresa, Fabrício, a gente movimenta não só o comércio, mas a economia como um todo. Uma pessoa empregada não é uma pessoa, é uma família que consome, que deixa de usar o SUS muitas vezes, que coloca um filho na escola particular. A gente não só gera comércio, gera emprego e gera renda, como desabona a máquina pública de dar estrutura para a população. Qual é, na sua opinião, o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo prefeito de Caçapava? Resolver a questão da saúde da cidade, sem sombra de dúvida. A saúde hoje também decorre investimento superior a 20% do orçamento municipal, né, chegando até 30%. Né? 30%. Você tem um grande hospital, que é a FUSAM, que é a Fundação de Assistência à Saúde do município, e uma rede com bastante amplitude na prevenção à saúde, que são os programas Saúde da Família. Certo. Onde está o equívoco, então, nessa gestão de saúde? Fabrício, a saúde hoje corresponde a 30% do orçamento. São 150 milhões de reais. Dos 150,
50, 60 vão para o Hospital Fusan e 90 ficam na saúde. O que acontece? Quando a gente pega para ver na Europa, os melhores países com maior IDH, eles investem em saúde preventiva. A USP comprovou, a cada R$1 em saúde preventiva, são R$4 que a gente não gasta em pronto-socorro. Mas como fazer o pronto atendimento, vereador? Vamos chegar lá. Hoje, a gente não fortalece postinho de saúde. A pessoa chega com uma doença em primeiro estágio, a doença avança e a pessoa vai até o pronto-socorro para ser atendida. Hoje a Fusan é sobrecarregada porque o postinho de saúde não tem condição de peneirar e de reter aquele paciente. A gente matar no linha a doença. Qual que é a estratégia? É a gente fortalecer o postinho de saúde com mais ACS, com médicos do Mais Médicos, dar condição para a enfermagem fazer o trabalho para não permitir que a Fusan fique cheia. Em paralelo, é importante que a gente tenha uma UPA 24 horas na cidade e sim, o governo federal pode mandar uma para a gente, como principalmente reavaliar a Fusan. A gente tendo uma saúde básica e preventiva funcionando, grande parte da demanda do hospital não chega até o hospital. Mas a UPA da Vila Menino Jesus já não está 24 horas? Na verdade, ele é um PAN. Qual que é a diferença? Hoje quem custeia o PAN da vila não é o governo federal, é a prefeitura. Realmente fica 24 horas, mas qualquer caso que seja um pouco mais complexo tem que ir até o hospital. Lá cura o quê? Dor de cabeça, machucado no dedo. Se é um pouquinho mais complexo, tem que fazer um exame de imagem, é direto para a Fusan. Nós temos hoje, Fabrício, 23 postinhos de saúde. 8 são próprios, 15 são alugados. O valor do aluguel é muito alto. É superfaturado muitas vezes. A gente gasta muito recurso onde não deve. Se a gente auditar os contratos, rever o que a gente gasta, sobra recurso para colocar no Hospital Fusan. E a partir daí fazer acontecer. Caçapava é uma cidade que tem se destacado também no que tange o roteiro turístico relacionado à prática do antigo mobilismo, né? Sim. E também um dos maiores festivais de cultura caipira raiz do estado de São Paulo, que é o São João de Caçapava. Como prefeito, você pretende investir no turismo e na cultura como geração de renda para a cidade? Sem sombra de dúvidas. Eu sou apaixonado pela cultura, tenho carros antigos e enxergo que na cidade a gente tem vários potenciais turísticos. Não só o carro antigo, mas a cachaça, a bicicleta muitas vezes, o turismo rural, o turismo ecoturístico. Então o que acontece? A gente enxerga, Fabrício, que não só São João, mas demais festividades locais, regionais podem ser potencializadas, não só trazendo as ONGs da cidade, mas o comércio principalmente. A gente consegue não só gerar entretenimento, como ao mesmo tempo emprego e renda. Uma das grandes questões também da cidade, né, que acaba impactando em saúde pública, é a questão dos animais em situação de rua, tanto pequenos animais quanto grandes animais. No seu plano de governo, incide a construção e a operacionalização de um hospital veterinário público? Com certeza. A gente segmentou o plano de governo em 20 setores. Dentre eles, a causa animal é a prioridade. Por qual motivo? Nós temos hoje a causa animal como saúde preventiva, como saúde pública. Não é só amar os animais, é reconhecer que eles têm uma função muito importante no meio que a gente vive. A gente percebe, Fabrício, que hoje nós temos problemas com castração, com vacinação, mas principalmente com os casos de atendimento em pronto atendimento animal. O animal é atropelado, não tem para onde levar. O animal está doente, não tem quem trate. Então hoje, financeiramente, é viável ter uma clínica municipal, como a gente pretende fazer no nosso futuro governo. Vereador, nessa mudança partidária, né, o senhor foi eleito pelo PSC, houve uma fusão partidária, onde o PSC fez a fusão com o Podemos. O senhor poderia ter escolhido outra sigla partidária, né? Por que o senhor escolheu o Podemos da presidente Renata Abreu? Fabrício, o Podemos ele é muito mais que um partido, ele é um movimento político. Quando houve a fusão, eu pude ter mudado de partido, ter escolhido, mesmo sendo vereador, a gente tinha várias possibilidades, mas eu enxerguei no Podemos um partido que não só tem uma baita de uma bancada em Brasília. Somos a terceira maior no Senado, somos 20 deputados na Câmara dos Deputados, mas principalmente o Podemos é um partido que me dá liberdade para atuar. Não é aquele partido que chega e fala, vou te colocar tal secretário aí, engole vai que vai. A gente tem liberdade, tanto para fazer parceria, quanto para principalmente escolher quem vai gerir a equipe de governo. A gente sabe que posteriormente é importante ter parceiros, para que a gente traga convênios e recursos. Até porque vai ter que ter uma coalizão também para o senhor governar, né? Sim, tanto para trazer recursos, quanto para a gente ter trânsito em Brasília, o Podemos é um partido muito eficiente. A Renata Abreu, o Rodrigo Gambale, o Bruno Ganem são deputados parceiros que participam ativamente do projeto e tem trânsito em Brasília como ninguém tem. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos que vamos. Uma alegria na vida pública. Tá junto com o povo. A maior conquista do meu primeiro mandato como vereador. Aproximar a população da política. Uma inspiração na política. Barack Obama. Educação representa? A base de tudo. A Caçapava que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações com o mandato executivo.
É uma Caçapava que a população volte a sonhar. Essa foi a nossa entrevista com o vereador Ian Lopes do Podemos, candidato a prefeito de Caçapava. Os bastidores da política você confere aqui comigo no nosso Conversa de Bastidores, às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is. A gente se vê no próximo programa. Até lá!